Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando, que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho. Eis-me convosco sempre, portas abertas por todo o mundo, cristãos erguei-vos, sempre avante andai, crentes em Cristo, e as vossas forças da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Graças a Deus, graça e paz, igreja. Só quem tem fé, boa noite. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos com o objetivo de adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória, amém? Fecha os teus olhos, vamos estar orando, vamos estar pedindo para que o Senhor seja o convidado de honra na minha vida e na sua vida nessa noite. Você pode ter convidado pessoas, e que bom que elas estão aqui, mas o convidado de honra da minha vida e da sua vida precisa ser o Senhor Jesus. Deus, nós te damos graças, Senhor, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de engrandecer o teu nome neste lugar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder nessa noite, que nós não venhamos a sair da mesma maneira que nós entramos neste lugar, que nós possamos entender os teus propósitos, Senhor, para as nossas vidas, e que há um propósito para cada uma das vidas que adentrou neste lugar. Que nós não venhamos, Senhor, a entender, Deus, de maneira superficial, mas que aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, que nós vamos falar contigo nessa noite, caia no íntimo do nosso coração, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Lucas capítulo 10, versículos 1 e 2 diz assim, quem quiser abrir, Lucas 10, está no jeito aí, Eduardo? Solta aí. Lucas 10, versículos 1 e 2. Nós estamos nessa noite com o culto voltado para missões, amém? Então o culto dessa noite, ele é destinado, e o foco dele é missões. Você é um missionário? Sim ou não? Está baixo, hein? Está baixo. O tamanho do teu sim é o tamanho da tua fé, amém? Você é missionário, sim ou não? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita
que mande trabalhadores para a sua colheita. Isaías 6:8 também diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías então ele fala: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor Jesus, quando ele mandou os discípulos, ele mandou para que eles fossem para preparar o terreno para que Jesus fosse mudar a história daquelas vidas. E ele fala que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso vale para nós hoje também. Quantos de nós, meu irmão e minha irmã, quantos de nós temos a oportunidade de dizer para o Senhor Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu costumo falar assim: eis-me aqui, com as minhas atitudes, né? Eu falo eis-me aqui, envia-me a mim, mas com as minhas atitudes eu digo assim: eis-me aqui, envia ele ali. Porque é muito fácil dizer da boca para fora: envia-me a mim. Agora eu chegar e dizer: Senhor, eu estou disposto a pagar um preço. Ontem nós ouvimos uma palavra fantástica sobre o chamado que Deus tem para a vida de cada um. Nós não estamos aqui para esquentar banco. Nós não estamos aqui para fazer volume em igreja, não. É maravilhoso quando está lotado, mas Deus espera muito mais do que isso. Deus espera pessoas dispostas a atender o ID do Senhor Jesus. Não há outro motivo para nós estarmos aqui. Deus te chamou, Deus me chamou para que nós fizéssemos o ID. Nós temos duas coisas que nós podemos deixar para gerações futuras. Uma é a herança e outro é legado. Herança são patrimônios, são coisas, são bens. Legado é aquilo que você planta no coração das pessoas. É aquilo que você semeia no coração das pessoas. Isso é legado. Isso ninguém tira. Muitas vezes nós estamos preocupados em deixar herança, mas nós nos esquecemos do legado. Nós falamos que nós queremos ver filhos rendidos aos pés, mas muitas vezes nós nem conseguimos dar o exemplo. Queremos deixar herança. Nós queremos deixar uma Bíblia, mas nós não damos exemplo de ler e estudar a Bíblia. Nós precisamos deixar um legado. Mas para que eu deixe esse legado, eu preciso fazer o que Jó disse no livro dele, no capítulo 42. Ele disse assim, que ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas depois os olhos dele conseguem ver. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele era um homem que acreditava que conhecia o Senhor, mas quando ele tem o verdadeiro entendimento de quem é o Senhor Jesus, ele se abomina, ele vê que a natureza dele é trapo, é nada, e ele se arrepende, mesmo depois de ele já ter perdido tudo. É no final do livro. Ele reconhece a pequenez dele perante Deus. Nós precisamos entender primeiro que nós temos um grande chamado. Segundo, nós precisamos entender que ou nós atendemos esse chamado, ou nós poderemos ser chamados de servos inúteis. Qual o legado que nós temos deixado? Qual o legado de entrega que eu tenho deixado? Qual o legado que eu tenho deixado? Eu tenho orado por pessoas? Eu tenho tido compaixão por pessoas? Ou será que eu estou somente preocupado em atender o meu ego, estar no culto e receber uma boa palavra? O interessante é que ontem o pastor Tiago, ele não conhece a nossa realidade, mas ele trouxe uma palavra que veio de encontro àquilo que nós estamos vivendo. E ele fala assim, a passagem que ele disse, ele fala, olha, muitas pessoas conhecem Jesus de ver passar longe. E é verdade, muitas vezes nós conhecemos Jesus de ver passar ao longe. Nós sabemos que ele faz milagre, isso todo mundo sabe, até o diabo sabe. Nós sabemos que ele é poderoso, até o diabo sabe disso. Mas agora viver esse poder tem uma grande diferença. Viver esse poder do Senhor na nossa vida, querer viver esse poder, requer uma entrega total, uma entrega sem reservas. E eu quero te desafiar nessa noite,
que você curve a tua cabeça e diga para o Senhor Jesus. Você não vai dizer para ministério de louvor, você não vai dizer para pastor, não vai dizer para ninguém não, você vai dizer para o Senhor Jesus. O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo na terra? Qual o propósito que você entende que Deus te chamou para estar aqui? Será que você consegue se conformar? Será que nós podemos nos conformar com a vida que nós levamos? Eu não consigo me conformar. Vendo o movimento que tinha ontem à noite aqui, e sabendo que Deus pode fazer, eu quero fazer parte disso. Eu não posso ficar à margem e dizer, olha, tá bom, legal, poxa, um movimento legal, foi umas pessoas meio estranhas lá. Que bom que vi essas pessoas estranhas. Que bom. São essas pessoas que Jesus ama. É essas pessoas que Jesus ama. Jesus disse que Ele não veio para salvar aqueles que já estão salvos, recuperar doentes, sarados. Ele veio recuperar doentes, salvar os doentes. E a pergunta que eu te faço nessa noite: será que eu estou disposto a dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu quero me comprometer com vidas. Eu quero me comprometer com pessoas. Eu quero fazer diferença no mundo que eu vivo hoje. Não importa a nossa idade. O que eu tenho deixado de legado? Heranças são materiais. Heranças são coisas que do jeito que vem, vai. Legado não. Qual o legado? Fecha os teus olhos. Fala com o Senhor. Fale com Ele, diga para Ele que aquilo que está ardendo no teu coração. Deus escolhe cada um com as suas capacidades, com seus dons, capacita eles para que eles sejam usados para o reino do Senhor. Fale com o Senhor nessa noite. Ele é poderoso para mudar a nossa história. Ele é poderoso para fazer da tua vida alguém que possa sarar pessoas. Ele é poderoso para usar você como instrumento nas mãos dele para libertar cativos, para curar enfermos, para levar pessoas à salvação. Ele é poderoso para te dar autoridade, para dizer para a tua família, para as pessoas que você mais ama, que só o Senhor Jesus é o caminho, é o único caminho que pode levar esse ente querido, esse amigo para a salvação. Caso contrário, não há razão. Peça para o Senhor falar contigo nessa noite. Peça para Ele mudar a história da tua vida, fazer de você alguém que não veja o trabalho, o evangelizar ou falar do Senhor Jesus com um peso, mas com uma naturalidade, como uma forma de expressar a gratidão que você tem por aquilo que o Senhor já fez pela tua vida. Jesus, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, com o objetivo de fazer com que eu e você pudéssemos levar pessoas aos pés da cruz. E muitas vezes eu e você, nós estamos nos acovardando, nós estamos achando que está tudo legal. Será que se nós chegarmos na frente do Senhor Jesus, Ele vai ver aquilo que eu estou fazendo e aprovar aquilo que eu estou fazendo? Oh, Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. E capacita cada um de nós para que nós possamos ver o Senhor e não só conhecê-lo de ouvir falar, mas que nós possamos provar do Senhor, como a nossa irmã falou naquele vídeo na célula passada, no culto passado. Nós precisamos provar do Senhor Jesus para que nós possamos dar aquilo que o Senhor nos deu, porque ninguém dá o que não tem. Deus, em nome de Jesus, fala com o teu povo nessa noite. Fala com o teu povo nessa noite, que cada um possa se sentir parte do mover sobrenatural do Senhor neste lugar. Que cada um possa se sentir parte integrante, não importa o que esteja fazendo, mas que aquilo que esteja fazendo seja para engrandecer o nome do Senhor, que seja para acrescentar e não diminuir. Que cada um aqui, Senhor Jesus, possa ser um instrumento valioso nas tuas mãos, porque é assim que o Senhor vê cada um de nós. Permita-nos, Senhor, ver o trabalho, Deus, ver o resultado do trabalho das nossas mãos, quando glorificam o teu nome naquilo que fazem.
que nós não venhamos, Senhor Deus, a ser encontrados, Pai, com as mãos vazias. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa renovar o propósito de ser verdadeiramente um missionário do Senhor Jesus, porque um discípulo do Senhor Jesus é verdadeiramente missionário, e ele não se conforma em simplesmente ir para a igreja. Um discípulo não se conforma em ver uma pessoa indo para o inferno e continuar tendo paz dentro da igreja. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, e usa cada um de nós para que possamos, em nome de Jesus, glorificar o Teu nome. Perdoa as nossas falhas, Pai, e que possamos, Deus, sermos usados da maneira que lhe aprouver, da maneira que lhe aprouver, e possamos, em nome de Jesus, glorificar o Teu nome aqui na terra, para que possamos juntos depois festejar no céu cada vida que o Senhor fez com que nós levássemos ao Senhor, cada vida que nós pudemos ser instrumentos de salvação, e que essas vidas, através da minha vida e da sua vida, Senhor, ou da vida dos meus irmãos, possam se render ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nesta noite, faz um mover sobrenatural neste lugar. Move o céu sobre a vida de cada um neste lugar, Senhor. Se há preocupação, se há algum incômodo, nós repreendemos na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. E te pedimos, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, dar o nosso melhor para o Senhor nessa noite. E que possamos sair daqui deste lugar cheios da Tua graça e cheios de vontade de levar pessoas ao Senhor Jesus. Nós não estamos falando de placa, nós estamos falando de reino, em nome de Jesus. Oh Jesus, manifesta o Teu poder, fale com o Senhor, começa a glorificar o Senhor, começa a glorificar o Senhor neste lugar. Ao único que é digno de receber a honra, a Ele a força, ao Rei eterno, imortal, invisível, a Ele ministramos o louvor. Vai permitindo que Ele enche o teu coração. Ao único que é digno de Deus. Tu és digno, Senhor. Oh, a força e o poder. Ao Rei eterno, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Você consegue coroar a Ti, a Rei Jesus, coroamos a Ti, a Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga para Ele que Ele é único, amém? A único. Tu és digno, Senhor.
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Essa noite já começou diferente, amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Nós vamos estar juntos nesse propósito de engrandecer o nome do Senhor Jesus. Que bom podemos louvar o Senhor por cada célula que estão em atividades, amém? Era um desafio grande, mas esse primeiro passo foi dado para um grande mover do Senhor sobre este lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, amém? O Senhor Jesus, Ele prevaleceu sobre a morte, amém? E é isso que nos motiva, é isso que nos dá a certeza, nos dá as condições, e é o incentivo para que eu e você sejamos missionários na casa do Senhor, amém? É isso que faz de mim, isso que faz de você um missionário, porque Jesus venceu a morte, Ele prevaleceu contra a morte, amém? Tomou as chaves da morte em nome de Jesus, e é isso que nós somos aqui. Eu fico imaginando, quando a gente recebe, eu não tive esse desprazer, mas eu fico imaginando quando um oficial de justiça leva uma intimação na casa de uma pessoa, deve ser desagradável. Pelo menos as pessoas que compartilham com a gente desse fato falam que é muito chato, porque esse camarada vai em nome de um juiz e a pessoa treme, não treme? Quantos já ouviram testemunhos de pessoas que receberam a notificação de um juiz e a pessoa treme? Sim, mas eu e você somos mensageiros do general, dos generais, do juiz, dos juízes. O inferno tem que tremer quando nós vamos em nome do Senhor Jesus, amém? É essa fé que tem que te motivar. Você não vai em nome de um homem, de uma mulher, por maior autoridade que ela tenha na face da terra. Você vai em nome do Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esse é aquele que te envia, amém? Então quando você vai em nome dele, não há trevas que possam te resistir. Mas vá com fé. Vá com fé e exerça a tua autoridade, amém? Vai. Nas palmas.
promessa, nós temos a oportunidade de dar um canto de vitória, amém? Que eu e você possamos dizer para o Senhor, que assim como o Senhor venceu pela minha vida, venceu no meu lugar, eu posso ter em mim um canto de vitória, amém? Um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história. De esperança, você tem um canto de esperança. Você consegue entender que você tem um canto de esperança? Você tem um canto porque Jesus, ele firmou uma aliança contigo. Não foi uma aliança física, mas foi uma aliança de sangue na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, amém? Então é por isso que nós temos que cantar para as pessoas como missionários, dizendo assim: eu tenho em mim um canto de esperança. Essa esperança habita em você. Todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, da qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavra, mas de vida e amor, e testemunha a vitória do seu poder e majestade, e nossa igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto, eu tenho em mim um hino de apenas de palavra, mas de vida e amor, testemunha a vitória do Senhor. Tem um canto de alegria, eu tenho em mim um canto de alegria, eu não apenas de palavra, não apenas de canta mais uma vez, imaginando que você está cantando com uma pessoa e ela está passando por uma dificuldade muito grande. Aí você, com a sua vida, você vai dizendo assim: sabe por quê? Porque eu tenho Jesus na minha vida.
Eu tenho aquele que me resgatou da morte. E é por isso que eu posso cantar para você. E é esse Jesus que vai te salvar. Eu tenho em mim um canto. Pensa naquela pessoa. Eu tenho em mim. E é com a tua vida, dá essas palavras. Não apenas de palavra, mas de vida e amor. Testemunha a vitória do Senhor mais uma vez. Eu tenho em mim canto de alegria, oh Deus. Eu tenho em mim de louvor, não apenas de, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. A tua vida vai ser um testemunho vivo para a vida das pessoas. Pessoas vão chegar chorando para você. Pessoas vão chegar quebrantadas, sedentas de uma palavra, e é você que tem essa palavra. Como um profeta e uma profetisa do Senhor, você com a tua vida diante do altar vai poder cantar um cântico de alegria que vai contagiar a vida dessa pessoa. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele vai te usar em nome de Jesus. Ele já está te mostrando aquela pessoa que você vai falar para ela nessa semana e vai dizer: olha, o Jesus que eu sirvo é um Jesus de alegria, é um Jesus que me proporciona, me dá condições de vencer todas as lutas. E você vai poder dizer assim: eu tenho em mim um canto. É para essas pessoas. Eu tenho de palavra, mas de vida e amor, e testemunha a vitória do Senhor. Sabe como você testemunha a vitória do Senhor? É através da tua vida. É através da tua vida cantando um cântico de vitória, que ainda mesmo que diante das circunstâncias você tenha a noção, a consciência de que o teu problema não é maior do que o teu Deus, e você vai poder dizer para essa pessoa: ei, o teu problema não é maior que o Deus que eu sirvo, serve esse Deus que eu sirvo. Para que isso aconteça, eu preciso que Jesus esteja entronizado constantemente na minha vida. Para que isso aconteça, Jesus precisa ser o Senhor da minha vida. Eu não posso me apegar a coisas, eu não posso me apegar a pessoas, mas eu preciso me apegar àquele que é o consumador da minha fé, aquele que pode todas as coisas. Jesus te entronizou, declaramos que no meio
lugar na minha vida. Senhor, toma o teu lugar na minha vida, Jesus, para que eu possa ser verdadeiramente uma pessoa cheia do teu Espírito Santo. Toma o teu lugar, Senhor. O meu coração é o altar que o Senhor precisa estar, Senhor. O meu coração é o lugar onde o Senhor precisa habitar constantemente. Eu sei que o Senhor está à porta e bate, mas como é difícil abrir essa porta. Como é difícil abrir essa porta, mas eu te peço, Jesus, seja entronizado no nosso meio. Seja entronizado na minha família. Seja entronizado no meu trabalho, para que eu possa mudar a história, ser instrumento para mudar a história da vida de pessoas. Jesus te entrou. Fale para ele. Declaramos que está no meio de nós, te exaltamos com louvor. Jesus te entrou, declaramos que Deus, nas nossas vidas. Toma o teu lugar, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Toma o teu lugar, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos dizer: Senhor, toma o teu lugar, Deus, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui se encontram, em nome de Jesus. Deus, que o teu poder, o teu Espírito Santo seja, Deus, algo que venha impactar as nossas vidas nessa noite, de uma maneira que nós não possamos nem mensurar o tamanho do poder e da manifestação do teu poder, Deus. Nós precisamos, Senhor, provar mais o teu poder. Aqueles milagres de Atos dos Apóstolos, Deus, revela para nós, Deus, em nome de Jesus, para que possamos provar desses milagres. Nós te adoramos, Senhor, porque és digno de toda honra e toda glória. Podeis assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, eu quero saudar os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor. Amém? Esse é um tempo que Deus nos dá para a gente refletir na palavra de Deus sobre a nossa tarefa missionária. Pensa nisso. Eu e você somos agente de missão desde o dia que nós conhecemos o Senhor. Então, se você teve o privilégio de conhecer o Senhor, naquele dia o Senhor te encarregou de uma missão, de ir e pregar o Evangelho. A gente sempre que pensa em missão, a gente imagina que missão é a gente sair daqui do Brasil e ir lá para
região do Amazonas, ribeirinha. A gente pensa que é ir para a África, para a Ásia, não é? A gente chama essas pessoas de missionárias e elas são. Mas eu quero falar com você da nossa responsabilidade missionária a partir da nossa casa. Pensa dentro da tua casa quantas pessoas ainda não teve a gloriosa oportunidade de encontrar com Jesus, de ter a oportunidade de nascer de novo e começar uma vida nova em Cristo Jesus. Pessoas que são apenas vivem às vezes da religião, vivem da religiosidade, mas que nunca experimentou Jesus. E quero também pensar com você que a nossa missão, ou que a missão é uma responsabilidade nossa, mas é também uma gloriosa missão. A gente levar vidas a conhecer o Evangelho de Jesus é um privilégio. A Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer isso, mas Deus encarregou a mim e encarregou a você. Em vez de anjos, Ele chamou eu e você para fazer missão. Amém? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 4. Perdão, capítulo 3. Eu quero ler do verso 16, Ezequiel 3, eu quero ler do verso 16 até o 21. Profeta Ezequiel, se você achar, abrir a sua Bíblia no meio, né, você vai prosseguir e você vai conseguir achar aí depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel 3. 16. Diz assim a palavra de Deus: depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você salvará a sua vida. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado. E os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados. E você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Amém. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse nesta palavra. E eu queria que você não desviasse a sua atenção. Esforce. Fique firme. Fique firme. Fique atento na palavra. Não perca a palavra de Deus. Permita que ela fale no teu coração. Deus, eu quero abençoar a vida de cada um desses amados e amadas que o Senhor trouxe aqui. Eu quero te louvar pela vida deles, como eles são importantes nesta caminhada da fé. Eles têm um valor muito grande. O Senhor valorizou tanto a vida de cada um deles, as nossas vidas, que o Senhor ousou a dar o seu único filho a morrer por cada um de nós. Por isso, Deus, eu quero abençoá-los. E quero ministrar sobre eles o teu melhor. Que a tua palavra possa encontrar guarida nos corações. Que eles tenham, Deus, assim toda a atenção. Que eles possam estar assim atentos à tua voz. E que a tua palavra possa, de fato,
desafiarmos a sair daqui preocupados em corresponder com o chamado que o Senhor coloca em nossas mãos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amados, todo quarto domingo nós focamos na missão. E todo quarto domingo eu tenho o hábito de dizer o seguinte: todo domingo é missionário, mas no quarto domingo nós falamos de missão e nós também temos uma oferta para missões. A gente não pode ir nos lugares, o Eduardo já disse isso, lá nos lugares mais distantes. Mas que privilégio a gente saber que pode contribuir, mesmo que seja pouco. Mas a gente sabe que nós estamos somando aos poucos, né, de todas as igrejas no Brasil, para que missionários nos lugares mais distantes, famílias, estão sendo sustentadas através da nossa ajuda financeira e também das nossas orações. Isso é muito importante para a vida da nossa igreja. É importante fazer parte desse grande mutirão daqueles que proclamam a boa nova de salvação. Eu sempre costumo dizer que a igreja, ela pode cumprir o papel dela atuando em diversas áreas. A igreja metodista é uma igreja que tem uma atuação em diversas áreas, na área social. E nós precisamos avançar, nós precisamos cooperar, nós precisamos ser relevantes para dar a nossa contribuição na cidade, na sociedade, de alguma forma. Nós podemos. Esta igreja, se hoje ela não faz, mas ela já teve um papel importante na vida da sociedade. E nós precisamos querer que no amanhã a gente possa dar a contribuição, que nós não vivamos apenas em função de vir aqui reunir no domingo à noite e voltar para casa, mas ter de alguma forma poder para influenciar pessoas na cidade, contribuir na sociedade como igreja do Senhor Jesus. Contudo, nossa tarefa principal como igreja é pregar o Evangelho de Cristo. Nossa participação em outras áreas da sociedade, elas precisam de orientação, precisa de ajuda de profissionais. Porém, para pregar o Evangelho, a gente precisa apenas tomar posse do poder de Deus. A gente precisa apenas experimentar aquilo que Jesus colocou em nossas mãos, poder. Para fazer a obra social, nós podemos também fazer, precisamos de poder, mas vamos precisar de técnica, vamos precisar de pessoas com capacidade para nos ajudar, orientar. Mas a pregação do Evangelho, eu e você somos habilitados, capacitados a fazer isso. E podemos fazer isso com perfeição, porque o Espírito de Deus, Ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que está em nós. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, eu quero apenas que você ouça. Diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a função nossa é dizer para as pessoas. A pregação se dá quando nós falamos para o outro o que Cristo fez em nós. Não há pregação maior do que aquela que eu permito que as pessoas vejam em mim. Não foi isso que nós já ouvimos aqui? Não apenas de palavras, mas de vida e amor. Quando eu experimento o Evangelho de Jesus, que ele não esteja apenas na mente, mas ele vem no coração. Esse Evangelho tem poder de transformar o meu interior. E é isso que Pedro está falando, que nós somos uma raça eleita, ou seja, fomos escolhidos. Nós somos uma nação santa porque somos separados para Deus. Nós somos um povo, uma propriedade comprada pelo alto preço, o preço de sangue, com a finalidade de proclamar aquilo que Deus fez em nós. É preciso que a gente pergunte o que é que Deus fez em nós. Você saberia perguntar o que é que Jesus fez em você? Se você falar assim, eu sei, bom, você tem feito o que com isto? Se de fato um dia você teve um encontro com Jesus e você experimentou essa transformação de Jesus, tudo que a Bíblia está dizendo é isso, que nós fomos escolhidos, chamados
Fomos comprados por um alto preço para que a gente pudesse então dizer às pessoas, proclamar as virtudes, o poder de Deus, daquele que nos tirou das trevas. E é isso que Paulo escreve aos Colossenses, dizendo que ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos tirou de lá. Então eu preciso contar para as pessoas como é que ele fez para nos tirar de lá. E qual é a satisfação que eu tenho de ser tirado do império das trevas e levado para o reino da maravilhosa luz do Senhor. E tudo que Pedro está dizendo é isso, que ele nos comprou por um alto preço, para que nós pudéssemos dizer. Eu gosto sempre de pensar, se nós temos dificuldades de pregar o Evangelho, de falar de Jesus para os outros, a gente precisa questionar se nós estamos conscientes que fomos tirados das trevas e levados para a luz. Porque tudo que nós temos que contar para as pessoas é isso. Que poder que atuou em nós, que poder que foi ministrado em nós, para que as nossas vidas fossem transformadas. Mas eu queria pensar com vocês ainda um pouco mais. Em Atos 1:8, nós vamos encontrar a expressão: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até confins do mundo. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: vocês vão receber o Espírito, vão receber poder, e vocês vão falar do poder, esse poder que nós recebemos. Então, se eu recebi, eu fui tirado do império das trevas, transportado para o reino da luz, e recebi esse poder, com esse poder eu vou dizer para as pessoas o que é que aconteceu na minha vida. Isso é fazer missão, isso é pregar o Evangelho. E em Mateus 28:19, nós vamos encontrar o texto clássico que nós conhecemos muito, falamos muito dele. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E sabe que Jesus termina esse texto dizendo o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos envia, mas ele fala assim: mas eu vou com você. Isso é muito maravilhoso, você ter a companhia de Jesus. Sabe, nós às vezes não conseguimos entender esse poder de Deus que atua em nós. Nós achamos que o Espírito Santo, ele é uma energia que quando eu preciso dele, eu enfio na tomada. Isso não é o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo atua de forma diferente. Eu estou diante de uma oportunidade, diante de uma situação, falo: Espírito Santo, pode usar a minha vida. Tenha misericórdia de mim, apesar de ser um miserável pecador, eu confio no teu poder. Usa a minha vida para que eu possa ministrar. Outro dia estava passando aqui, tinha um jovem sentado ali chorando, e eu passei rápido, eu só vi ele chorando, eu estava com pressa. Quando cheguei em casa, eu falei: mas Deus, ele estava chorando, não custava nada. O Espírito falou assim: mas você poderia ter voltado lá e perguntar para ele: escuta, eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas eu ignorei. O Espírito Santo falou assim: você deveria ter feito isso, fosse lá. Então não sou eu que uso o Espírito Santo, é Ele que me usa apesar de mim. Eu não sou nada, não posso nada por mim mesmo, não tenho poder para transformar a vida de ninguém. Mas o Espírito de Deus pode usar a minha vida, me capacitar para que eu possa então falar pelo poder dele e poder levar pessoas a se arrepender do pecado, a tomar uma posição e encontrar o consolo, o perdão, o conforto na pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Eu e você podemos fazer missão, porque missão é exatamente dizer para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida. Como foi a nossa conversão? Você saberia dizer? Faça um pequeno exercício comigo agora. Pensa quem foi a pessoa que semeou na tua vida. Quem
foi a pessoa que um dia evangelizou você? Tenta lembrar. Certamente não caiu a ermo esta semente, alguém semeou. Alguém um dia chegou para você e falou do evangelho de Jesus para você. E teve um dia que você tomou uma posição ao lado de Jesus. Você disse para Jesus: eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. E a partir daquele dia a tua vida foi mudada, porque você começou uma vida nova, com um propósito novo. E a partir dali você começou então a viver um tempo no qual você foi crescendo na graça e no poder do Espírito. Amados, a própria história tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. A vida cristã precisa ter um antes de Cristo e um depois de Cristo. Evangelizar é poder dizer como que eu era antes de Cristo e o que aconteceu com a minha vida depois de Cristo. Talvez você possa estar pensando assim: puxa, mas eu nasci, cresci na igreja. Pois é, mas você certamente teve um dia que, mesmo nascendo, crescendo, aprendendo, cantando, tocando na igreja, você precisou um dia tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porque eu e você não vai ser salvo por ter nascido na igreja. Não seremos salvos por cumprir uma religião. Nós vamos ser salvos através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que João, escrevendo no primeiro capítulo, versos 11 e 12, disse: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus, mas filhos só aqueles que aceitam a Jesus, professam a fé em Jesus Cristo, passam pelo batismo e podem então professar a sua fé, testemunhando, dizendo: olha, eu fiz um propósito diante de Deus, eu nasci de novo. Quero ainda pensar com você. A responsabilidade da pregação tem como objetivo levar o homem a se libertar do pecado, ajudá-lo a sair do mau caminho, reconhecer que é pecador e que precisa de salvação. Só precisa de um Salvador quem reconhece que está perdido. Se você acha que não está perdido, para que você vai precisar de um Salvador? E nós precisamos dizer para as pessoas que ninguém pode ser salvo por ser bom, por ser correto. A gente ouve isso muito em velório. Eu sou pastor, então todo velório eu estou lá. Mas com frequência você ouve as pessoas na beirada do caixão falar: mas ele era tão bom, né? Ele fazia tanta coisa boa. Como se fosse uma forma de justificar o apaziguar, sabe, a falta de um posicionamento. Ele fala assim: mas ele é tão bom. Se a bondade pudesse dar salvação ao homem, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. A Bíblia diz que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Então ele precisou doar o seu único filho. Então, se o fato de ser bom pode dar salvação, então Deus perdeu o tempo de mandar o seu único filho a morrer na cruz. Mas a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não há nada que eu possa fazer. Tudo que eu tenho que fazer é aceitar a obra que Deus fez na cruz através do seu amado Filho. Por isso que Jesus diz o seguinte: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro meio, não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, o homem. O homem por si só, ele não pode se salvar. A salvação é uma obra da graça. E a pregação do Evangelho é a revelação do amor de Deus às pessoas. É o convite para experimentar uma vida nova e fugir da perdição eterna. Amados, que a gente precisa pensar assim, ainda que esteja muito fora de moda,
E as pessoas estão procurando ou correndo em busca de um evangelho coach. Cadê Elaine? Ela dá risada só de eu falar evangelho coach. Meus lindos, minhas lindas. Ainda que as pessoas estejam correndo atrás de um evangelho coach, um evangelho que passa a mão na cabeça, que não confronta a pessoa, que não leva as pessoas a refletir, questionar, ainda que nós precisamos avisar que o inferno é real, que há apenas duas alternativas: ou você escolhe o céu, ou você vai para o inferno, não tem outro meio. E tudo que nós precisamos fazer enquanto pessoas que experimentou o perdão, a graça, a salvação, é avisar o homem pecador de que ele não precisa ir para uma perdição, que ele pode em Cristo Jesus fazer parte da vida abundante, da vida eterna que Deus em Cristo oferece. Nós precisamos falar de pecado, precisamos falar de arrependimento, falar da salvação em Cristo Jesus, mesmo que as pessoas queiram o evangelho coach. Na passagem que nós lemos de Ezequiel, nós temos então aí, vou fazer assim rapidamente, a partir do capítulo 1, nós temos aí o chamado do profeta Ezequiel, e o texto começa dizendo o seguinte: que estando ele no meio dos exilados. Isso me chama muita atenção. Eu estava compartilhando isso com os irmãos na reunião de oração, de que às vezes nós não temos ideia do que é o exílio. Era um lugar de lembranças amargas, de sofrimento, de tristeza. Pois é, Deus chamou o profeta Ezequiel ali no exílio. Ele poderia ter dito: aqui nem Deus lembra que eu estou aqui. Assim como nós, quando estamos passando por problemas, por dificuldades, nós achamos que Deus esquece de nós, que Deus não pode se revelar a nós, se manifestar a nós por causa dos nossos problemas. Mas a gente já ouviu aqui hoje que a gente tem que dizer para as pessoas que o Deus que nós servimos é maior do que os problemas que nós enfrentamos. Talvez você possa falar: mas isso é muito difícil. Mas isso é obra da fé. Nós precisamos acreditar, crer, porque o profeta lá no meio dos exilados foi chamado por Deus, Deus se revelou a ele. E veja o verso 3 do capítulo 1, vai dizer o seguinte: que ali a mão do Senhor esteve com ele. Ou seja, naquele lugar de dor, de recordações tristes, Deus estava ali, operando, manifestando na vida daquele homem. E veja, não há lugar onde Deus não se manifeste. Não há lugar ou situação que impeça o agir de Deus. Deus se revela a mim e a você em qualquer circunstância. Usa todos os meios, todas as formas para manifestar o seu amor. É por isso que o salmista, Salmo 139, diz o seguinte: para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, vou nos confins, ali a tua mão me guiará. Se eu vou em densas trevas, as próprias trevas se tornarão luz. Eu não tenho como fugir, porque de todas as formas Deus se revela a mim, para demonstrar o seu amor, para revelar o seu cuidado, o seu zelo por mim e por você. No capítulo 2, de 2 a 8, Deus diz que ao profeta que o que ele deve anunciar. Eu quero apenas ler rapidamente, eu sei que o meu tempo é curtíssimo, mas eu quero ler no 2, a partir do 2, diz o seguinte, eu quero só que você ouça. Ele fala assim: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo
até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Vai lá, eu quero que você pense comigo, numa linguagem bem próxima de nós. Eu diria o seguinte: Deus estava enviando o profeta Ezequiel a um povo crente. Imagina, ele ia pregar para crente. Aquele povo era a casa de Israel, era o povo que conhecia Deus. E ele foi pregar, e esse povo tem a mente fechada, o coração endurecido. E esse é o grande problema da igreja hoje, porque vão cultivando uma religiosidade de tal forma que a mente fecha para o novo, se fecha para a manifestação do Espírito de Deus. O coração fica endurecido e não há espaço para manifestar a graça de Deus. Ele diz: eu estou te enviando à casa de Israel. Isso eu estou falando, usando a minha linguagem agora, dizendo: estou enviando você a um povo crente, que conhece Deus, mas que a mente está fechada e o coração está endurecido. Se eu estivesse conversando com o irmão Walter, eu ia dizer que ele estava enviando, estou te enviando para um povo crente tartaruga, cascadura. E aí o Walter ia dar risada de mim. A casa de Israel é este povo, porém os seus corações estavam cauterizados. No capítulo 3, Deus ordena ao profeta que coma do rolo onde continha os ensinamentos de Deus. E a gente já ouviu aqui hoje essa frase: eles roubam de mim. Depois, quando eu vou falar, parece que eu estou repetindo, mas é eles que roubam de mim. Ninguém pode dar daquilo que não tem. Então o profeta precisava comer da palavra, precisava se alimentar da palavra, porque ele ia falar para um povo que também conhecia a palavra e que precisava ensinar, precisava confrontar esse povo com a palavra. Ele precisava estar cheio da palavra para poder ir. Eu quero resumir para você não cansar. Deus ordena o profeta dizendo o seguinte: fala a eles, quer ouça, quer deixe de ouvir, fale. Nos versos 16 a 21, que é o texto que nós lemos para a nossa reflexão, Deus coloca o profeta como atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é o mesmo que vigia. No tempo antigo as cidades eram fechadas de muros. Se você passar aqui indo para a cidade de Leme, sempre que eu estou indo para Piracicaba, tem ali um presídio desativado ali. Você vai ver que tem umas guaritas de guarda nos cantos. E ali dentro, se estivesse funcionando, teria sempre ali uma pessoa, um militar, para que pudesse sondar, vigiar. O povo de Israel era fechado de muros e tinha os sentinelas, os atalaias, os guardas que ficavam de olho para proteger a cidade do inimigo, senão podia pegar o povo dormindo. Então o atalaia tinha a obrigação de ficar atento. Se viesse o inimigo e tocava a trombeta, fazia algum barulho para o povo acordar, então quando ouvisse aquele som, todo mundo estava pronto para a guerra. Ninguém era pego de surpresa. E Deus fala para Ezequiel assim: eu te constituo um atalaia na casa de Israel. E aquilo que você ouvir de mim, você vai dizer para eles. E você vai dizer: assim diz o Senhor. Como atalaia, o profeta Ezequiel tem duas missões. A primeira missão: vamos concentrar, vamos aprender, vamos aproveitar. Senão a gente, imagina, se passar um tempo aqui ouvindo eu falar, e se você não aproveitar, vai ser um prejuízo terrível. Imagina, você volta para casa, fala: puxa, o que eu fui fazer lá? Eu ouvi um pastor macetando e eu... Então preste atenção que Deus tem algo para você, em nome de Jesus. A missão do profeta, primeira missão que ele tinha, versos 18 e 19. Eu quero ler só para afirmar isso
na mente sua, para a gente ficar bem atento. 18 e 19 diz assim: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para ele salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Veja o tamanho da responsabilidade que o profeta está compartilhando com a gente. Ele diz: quando eu disser que o ímpio morrerá, você deve avisá-lo que irá morrer, para que ele possa então salvar do seu mau caminho, ele possa se arrepender, possa mudar de vida. Nós não temos o poder de mudar a vida das pessoas, mas nós temos a responsabilidade de avisá-lo, de falar. E ele diz: se você falar e ele não te ouvir, não mudar, bom, você está tranquilo. O problema é se ele morrer. Você trabalhou com ele, você morou com ele, você relacionou com ele, e você não avisou do mau caminho, ele morreu no mau caminho. Você é responsável por ele. A Bíblia tem uma expressão que diz o seguinte: o seu sangue da sua mão o requererei. Pensa que coisa séria que é isso. Se não avisar, ele morrerá no seu mau caminho. Se avisar, você está desobrigado. Agora, o que isso tem a ver conosco? Ezequiel tinha que pregar aos exilados, à família, ao seu povo. E veja, ao nosso redor há muitas pessoas exiladas pelo pecado. Há muita gente escravas pelo pecado, dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizade. E que eles precisam ouvir da salvação, ser confrontados pelo pecado. Eles precisam saber disso. É preciso denunciar o pecado. É preciso pregar arrependimento e falar do perdão, da graça salvadora. Se ele não quiser ouvir, não tem problema, mas você precisa fazer isso. Eu e você precisamos pensar assim. Muitas vezes nós preferimos, sabe o que? Concordar com o pecado da pessoa. A gente prefere passar a mão na cabeça. Não, tá bom, ele está indo para o inferno, tá bom, mas está indo devagarzinho. Ele está indo para o inferno, mas ele está indo como uma pessoa boazinha. Deixa que ele vai, não tem problema, mas ele não está me incomodando. Se eu for confrontá-lo, ele vai brigar comigo. Se eu confrontá-lo, ele vai ficar meu inimigo, não vai querer mais a minha amizade. Então eu prefiro deixa que ele, coitadinho, está indo para o inferno, mas está indo bonzinho, não está dando trabalho. Então, que vá. Nós precisamos pensar que às vezes nós preferimos que as pessoas vá do que a gente confrontar lá. Não, eu não vou, senão ele vai ficar chateado comigo, vai brigar comigo. Pense nisso. Nós precisamos falar, avisar as pessoas que estão dentro de casa, nossos companheiros de trabalho, nossos vizinhos, amigos, que ainda não passou pelo novo nascimento, não passou pelo batismo, que ele está no pecado, que ele precisa decidir por Jesus. E a nossa tarefa é falar, porque nós somos responsáveis daqueles que estão próximos de nós. Pense nisso. Quem são as pessoas que estão próximo de você? Você tem falado de Jesus para ele? Eu já contei um testemunho aqui, eu vou só lembrar vocês, tá? Para você não falar assim: ah, mas está contando de novo. Não, eu tenho consciência que eu já falei. Então, vamos, senão daqui a pouco vamos fazer, pô, você fica repetindo. Se bem que o pastor repete muita coisa, então, de boa. Mas aquele irmão que eu tinha na igreja, numa das igrejas que eu passei em São Paulo, ele trabalhou um tempo, por 7 anos, frente a frente com um companheiro. Ele nunca falou de Jesus para aquele companheiro. E naquela época, você sabe o que ele fazia na igreja? A irmã Luísa vai lembrar disso. Ele exercia a função, irmã, o famoso guia leigo. Lembra do famoso guia leigo? Na ausência do pastor, é o guia leigo que assumia. E ele então, quando ele chorava, eu disse: 7 anos eu trabalhei com um colega, gente boa demais. Nunca falei de Jesus para ele. Depois de 7 anos, ele foi transferido para uma outra empresa lá mesmo em São Paulo, fazer o mesmo serviço. Só que ele foi trabalhar frente a frente com o irmão da Assembleia de Deus.
Você sabe o que aconteceu no primeiro dia? Já foi confrontado. E aquele homem, naqueles primeiros dias, já conheceu Jesus, aceitou, virou um crente poderoso. 6 meses depois, ele foi devolvido no trabalho dele. E quando chegou, a primeira coisa que ele foi, era Jaime. Eu falei: Jaime, Deus colocou em mim uma missão: evangelizar você. Trabalhei 7 anos com você, você nunca falou de Jesus. Ele precisou me tirar daqui, me mandar para uma empresa onde tinha um crente que falou de Jesus para mim. Eu aceitei Jesus, e hoje eu estou voltando daqui. Deus me devolveu para falar de Jesus para você. Você precisa aceitar Jesus. Ele chorava. Gente, eu tenho até vergonha, porque eu era guia alegre da igreja. 7 anos. Ele falou assim: e se eu tivesse morrido sem conhecer Jesus? O que você ia falar para Deus? Ia dizer o que para Deus? Eu nunca esqueço o testemunho do Jaime. As pessoas que convivem conosco, trabalham conosco, somos responsáveis por ela. As pessoas que estão dentro de casa, preste bem atenção. Às vezes nós preferimos arrumar um jeito de passar a mão na cabeça. Ah não, ele está indo para o inferno, mas está insossegado, deixa que vá. A gente não pode concordar com isso. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar, para falar das virtudes, do poder de Deus. E Deus nos deu poder para fazer diferença na vida das pessoas. Para a gente terminar, porque eu sei que você já cansou, a segunda missão de Ezequiel, os versos 20 e 21. Preste atenção nisso agora, isso é muito importante a gente prestar atenção. 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não avisou. Ele morrerá no seu pecado, e os seus atos, olha só isso, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você salvará a sua vida. Eu quero que você pense agora o seguinte: ele está falando quando o justo se desviar. Você conhece, o justo aqui é a figura, vamos usar a nossa linguagem, quando um crente se desvia. Você conhece algum crente que já desviou? Talvez você não queira falar, porque você sabe que você tem a responsabilidade de ter melhor eu ser omisso. Mas assuma, você conhece algum crente que desviou? E o que é que você fez? Ele está dizendo: quando um justo se desviar, você precisa avisá-lo. Volte para o Senhor. Porque se você fazer isso, e ele se arrepender, você e ele vai ser salvo. Mas se ele não tomar posição, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Sabe o que é interessante nesse texto? Ele está dizendo que se ele morrer na sua maldade, o que ele fez até então não vai servir para nada. Não adianta chegar para Deus, o Walter, com a cruz e a chama, certificado de batismo, e chegar e falar: olha, fiz discipulado do pastor Levi. O Senhor vai dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. É duro isso, o João é que gosta de falar isso aí, mas é verdade, a Bíblia diz lá em Mateus, leia lá para você ver, não sou eu que estou falando não. Se ele não quiser ouvir, você vai salvar a tua alma. Por fim, essas palavras de Deus ao profeta, elas dão continuidade à palavra que eu compartilhei com vocês no domingo passado. A carreira da fé não é uma carreira solo. Nós corremos juntos. Por isso nós precisamos cuidar uns dos outros. Veja, esta é a tarefa do discipulado, no qual eu tenho a responsabilidade de aconselhar, de orar, motivar, exortar,
suportar um ao outro no temor do Senhor. No discipulado, um crente edifica o outro. Porque no discipulado nós aprendemos. Hoje a dona Vivi não está aqui com a gente, né? Hoje de manhã o testemunho da Vivi foi muito interessante isso. Quando eu estou fraco, ter alguém que possa segurar as minhas mãos. E eu quero perguntar para você, em algum momento na tua vida cristã você já esteve fraco? Você vai dizer para mim o quê? Sim. Se você está achando muito dizer sim, eu vou dizer para você que por muitos momentos eu me sinto fraco. Se eu falar para vocês que há momentos que eu tenho vontade de abandonar tudo, eu vou embora, eu vou sumir. E é tão importante você encontrar alguém que fala assim: olha, estamos juntos. Estamos juntos. Porque nós vivemos essa dinâmica de vida na qual nós temos N problemas e dificuldades, N frustrações, e quantas vezes nós precisamos de alguém que nos fortaleça. Eu quero perguntar para você, eu e você somos a atalaia de Deus, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, na nossa escola, no nosso círculo de amizade. Não é só o pastor não, você também é atalaia aqui na igreja. Eu quero que você responda para você: onde Deus tem te colocado para ser atalaia? E você está exercendo o seu papel de atalaia? No verso 8 do capítulo 2, prometo que eu vou terminar agora, prometo. Verso 8, ele diz assim: você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar, para que você possa falar. Eu quero terminar esta palavra com a expressão do livro de Apocalipse. Escrevendo nas cartas, Jesus vai dizer em todas as cartas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Eu não tenho poder de te convencer, é o Espírito Santo que te convence. Por isso, se renda a Ele. Se você tem a mente fechada, coração endurecido, clama pelo nome de Jesus. Fala: Deus, eu não consigo permitir que o teu evangelho mova o meu coração. Eu não tenho conseguido deixar que o teu Espírito traga sensibilidade para a minha alma. Mas eu quero que você saia com essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você entendeu a palavra, saia daqui com esse propósito. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, a tua palavra foi pregada e ela é poderosa para trazer revelação, para trazer orientação, para trazer poder, para revelar caminhos, para nos despertar para a missão. O Senhor sabe a responsabilidade que cada um de nós temos. Nos ajuda. A gente precisa do Senhor. Pai, queremos primeiro que o Senhor trabalhe o nosso coração, porque o Senhor é um Deus que tem poder para trabalhar o nosso coração e a nossa mente. O Senhor tem poder para fazer uma obra de recuperação, de restauração do nosso interior. Por isso, Pai, eu peço que no nome de Jesus, que o Senhor faça isso em nós, para que saímos com um propósito, que a gente saia daqui com essa convicção de que temos uma responsabilidade, que é a responsabilidade de avisar o ímpio do seu pecado, para que ele possa encontrar graça diante do Senhor. Dá-nos poder, ajuda-nos na tarefa do discipulado, de fazer discípulo e discípula, de sustentar uns aos outros, de ser suporte um do outro. Eu oro, eu abençoo, em nome de Jesus. Amém. Coloque a tua semana diante de Deus. Coloque a tua vida, a tua saúde, a saúde da tua família.
Coloca o teu trabalho, a tua vida profissional. Coloca os desafios que você vai viver durante a semana. Seja um abençoador. Saia daqui com o propósito de ser um abençoador, com o propósito de fazer diferença na vida de alguém, a começar da tua própria casa. Que você possa fazer diferença na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, dos seus pais, na vida dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho. Fala, Deus, que eu possa ser um influenciador, que eu possa sentir responsabilidade por aquelas pessoas que o Senhor coloca ao meu redor, e que seja uma atalaia, que eu possa avisá-lo quanto ao ataque do inimigo, para que eles não sejam pegos de surpresa, mas que eles possam ser salvos em nome de Jesus. Fala para Deus, Deus, onde o Senhor me colocar para ser atalaia esta semana, me dá ousadia, me dá poder. Lembra que você, por você mesmo, você não pode, mas o Espírito Santo de Deus te capacita a fazer a missão, a fazer diferença, a ser útil durante a semana. Deus, eu quero te louvar por este tempo que nós passamos aqui. Eu quero te agradecer por cada ato deste culto, pela vida de cada irmão e irmã que o Senhor trouxe. Eu quero te louvar pela vida destes amados que nos visitaram. Nós abençoamos a vida deles com todas as sortes de bênçãos. Queremos que a alegria do Senhor, que a nossa força não falte sobre a vida deles. Que eles sejam sustentados no Senhor e na força do seu poder. Como igreja do Senhor, nós ministramos o teu melhor sobre a vida deles. Que eles possam se sentir amados por nós, acolhidos por nós, e que o amor do Senhor possa ser revelado a eles através de nós. O Senhor sabe que somos falhos, imperfeitos, Pai, mas nos ajuda nessa caminhada que não é caminhada solo, mas como corpo de Cristo, como família da fé, a gente poder sustentar um ao outro no temor do Senhor. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, como cada um deles são importantes na obra do Senhor neste lugar. E queremos lembrar daqueles que não puderam estar com a gente. Deus, como eles são importantes, Deus. O Senhor possa usar as nossas vidas para ser uma motivação na vida de cada um daqueles que não puderam estar conosco. Que sejamos intercessores, Pai. Que durante a semana a gente possa interceder por eles. E que durante a semana o Senhor nos dê a oportunidade de exercermos a nossa função profética como atalaia. E que nós possamos ser aquele que avisa, aquele que exorta, aquele que ensina. Que durante a semana, Deus, nós tenhamos a oportunidade de ser um agente de salvação na vida daqueles que caminharam conosco. Que a gente seja ousado, que a gente não conforme que as pessoas estejam caminhando por eternidade sem Deus, sem que isso, ó Deus, nos incomode. Dá-nos poder, Senhor, dá-nos poder e ousadia. Que a semana seja muito abençoada. Que nós possamos ser mais do que vencedores através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, mais uma vez, muito obrigado por tudo. E eu abençoo a vida desses amados, orando em nome de Jesus, que é o Senhor da igreja. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.